Boa noite, pessoal. O João já me apresentou, mas eu sou a Júlia, da Confeitaria da Luana. Para quem não conhece a nossa confeitaria, a gente está há quase 10 anos no mercado e a gente já atendeu mais de 10 mil eventos, já fez mais de 10 mil encomendas para mais de 4 mil clientes. E hoje o pessoal da Leading convidou a gente para mostrar para vocês como monta o Naked Cake, que é um dos favoritos lá na nossa confeitaria. Acho que é o tipo de bolo que mais sai hoje em dia, que serve para diversos tipos de evento. E eu vou mostrar alguns utensílios para vocês e depois eu vou mostrar como que monta o bolo. O de vocês, o pessoal escolheu 3 sabores diferentes e eu vou começar com o de baunilha com frutas vermelhas, que é o mais tradicional possível. Então, vamos lá. Essa aqui é a gente chama de espátula angulada e ela fica retinha quando você segura, assim, bem confortavelmente. Então ela ajuda muito para espalhar o creme no bolo, para deixar retinho, para você conseguir montar as camadas do bolo. Então esse é um utensílio bem importante. Outra coisa, quando você segura assim bem... Opa, desculpa. Uma outra coisa que a gente usa muito lá na confeitaria é a bailarina, que é esse prato que gira. Ele ajuda bastante também na hora de decorar, porque com uma mão você consegue girar o prato e com a outra você consegue espalhar o creme ou, enfim, passar a decoração em toda a volta do bolo. E para ajudar um pouco a nossa bailarina, a gente usa essa borrachinha aqui, que ajuda o prato a não escorregar. Então, quando eu coloco aqui, ele fica paradinho, não escorrega, mas ele gira. E um outro utensílio que a gente usa muito é o saco de confeitar descartável. A gente usa, ele é muito prático, porque tá sempre limpinho, sempre você pega um saco de confeitar novo e rasgou, joga fora, sujou, joga fora. Então a questão higiênica ele ajuda bastante. E a gente usa alguns bicos de confeitar diferentes. Hoje eu escolhi 3 diferentes e esse aqui é um pitanga, que ele faz como se fosse uma florzinha assim em cima. A maioria dos nossos cupcakes são feitos com esse bico aqui. E para usar o saco de confeitar, a gente começa cortando aqui a pontinha dele e coloca o bico. E aí, por exemplo, aqui não cortei o suficiente. Eu vou cortar mais um pouquinho para ele ficar todo... É importante que todos os cortes, os sulcos dele fiquem para fora do saco, senão quando eu começar a confeitar, o plástico vai segurar e não vai sair o formato certo. E para encher o saco de confeitar, a gente faz assim, a gente dobra assim para fora e eu coloco a minha mão no meio. E a minha mão serve de alavanca para a espátula. E dessa forma, eu não sujo a lateral aqui do saco de confeitar. E com isso eu consigo abrir e reencher o saco de confeitar várias vezes sem fazer uma bagunça, uma meleca. Então eu vou começar aqui. Esse aqui é um buttercream de frutas vermelhas que eu vou usar para esse bolo. Então eu vou colocar aqui. Uma dica importante é não encher muito este saco de confeitar. Se a gente encher muito, o que vai acontecer é que o creme vai sair por cima e vai fazer uma meleca, que é exatamente o que a gente não quer. Então fazendo assim, toda essa parte aqui fica limpa. Quando eu for encher de novo, eu vou mostrar pra vocês durante o bolo, eu vou precisar encher mais umas 2 ou 3 vezes. Vocês vão ver que eu sempre consigo trabalhar com ele limpo, que é muito importante, porque, né, mãos melecadas fazem coisas mais melecadas ainda. Então eu vou colocar aqui só mais um minuto. Uma coisa importante para vocês saberem é que a gente usa todos esses utensílios que eles ajudam e facilitam sempre a montar o bolo, mas dá para fazer em casa sem isso. Não precisa da bailarina, não precisa dessa espátula. Você poderia usar uma faca, ou uma colher, ou até mesmo uma espátula de silicone, que geralmente todo mundo tem em casa. Eu gosto de deixar tudo sempre pronto. Na hora que eu for fazer o bolo, já tá tudo à mão, pra não ter que ir no meio de começar a fazer o bolo, esqueci de não sei o que, vou buscar um negócio. Então eu deixo sempre tudo pronto. O que eu vou precisar para esse bolo? Eu vou precisar do bolo, que eu já assei e eu já cortei ele, e eu vou mostrar pra vocês como que eu corto
para facilitar, para mostrar para vocês como deixar ele bem retinho. O buttercream de frutas vermelhas. As frutas, hoje a gente escolheu morango e uvas, é uma combinação que a gente gosta bastante, mas se você preferir outras frutas também, vocês podem fazer as combinações que vocês mais gostarem. E a gente vai usar uma geleia de morango também para umedecer a massa. Vou mostrar como corto. Vou colocar aqui uma luvinha. Para cortar o bolo, a gente sempre assa o bolo, espera ele esfriar completamente para desenformar e só depois disso corta. A primeira coisa que a gente faz é cortar o topo. Sempre que assa bolo em casa, acho que todo mundo já viu um bolo em casa, sempre tem aquela doma em cima, ele sempre fica meio assim, né? Então, para nivelar, a primeira parte, geralmente a gente usa a própria assadeira para nivelar. Então, ele dentro da assadeira ainda, uma faca de serra, é muito importante, a faca de serra ela corta muito melhor do que uma faca de fio normal. Como o bolo é poroso, a faca de serra ajuda, é como se fosse um pão. Mais macio, mas é como se fosse um pão. Então eu corto aqui em cima, usando a assadeira de guia, e eu vou cortando assim. Com isso eu vou conseguir um topo bem retinho, se todo o topo passar. Aqui, por exemplo, essa bordinha não passou do topo, mas não tem problema, a gente vai completar com creme. E para cortar as fatias, esse aqui já está cortado, mas eu vou mostrar como que eu corto. Eu coloco a faca aqui e eu corto um pouquinho, tipo uns 2 dedos assim para dentro do bolo. E eu vou fazendo isso em toda a lateral. E eu vou girando. Então eu vou fazendo assim e vou girando. Quando eu tiver feito isso com mais ou menos 2/3 do bolo, eu consigo passar a faca, eu vejo a ponta dela do lado de lá e do lado de cá. Então com isso eu consigo nivelar e passar a faca reto. Às vezes, se a gente vai tentar fazer sem fazer isso, às vezes ela faz assim, ou ela faz assim e fica uma fatia torta. Pro bolo naked é muito importante que as fatias sejam bem retinhas, porque ele não vai ter nenhuma cobertura do lado de fora. Então, se você tem um bolo que a fatia, né, a camada do bolo que ela tá assim, isso vai aparecer no resultado final e não é muito legal. Então, vamos começar a montar o bolo. Dica de ouro. Colocar um pouquinho do creme que você vai usar no centro do prato. Não precisa de muita coisa, só um pouquinho. É o suficiente para conseguir colocar a primeira fatia para ela grudar no prato. Senão, quando a gente estiver confeitando, ele pode ir para lá, você põe ao contrário, né? balançar. De cima você põe embaixo. Mas você começa de cima e Aqui são 3 fatias. Essa aqui eu fiz embaixo, porque ela tava aqui em cima e eu pus embaixo. Na verdade, não faz muita diferença. Então eu coloco aqui no meio e eu colei com o nosso creminho, ela tá bem fixa aqui no meio. Aí a gente vai umedecer a massa com a geleia. A gente escolheu a geleia de, acho que eu já falei, a gente escolheu a geleia de morango hoje. O objetivo aqui é umedecer a massa, não é encharcar, não é ensopar para ela não ficar pesada, para a massa do bolo não absorver tanto líquido que vire um pavê. E se virar um pavê, ela não vai conseguir aguentar, sustentar as outras camadas. Então, é só para umedecer um pouquinho. Então, eu vou começar aqui. Vou colocar aqui as 2 colheres. Vou ver se já é o suficiente. E aqui eu vou usar... Estou usando a espátula angulada, mas eu poderia usar, por exemplo, uma colher ou uma espátula de silicone. Que eu vou pôr um pouquinho mais. Acho que faltou um pouco. Todo mundo consegue ver o que eu tô fazendo? Júlia, tem alguma alternativa à geleia para umedecer Tem. o bolo? Tipo guaraná? Pode? Pode molhar, por exemplo, com uma mistura de leite condensado com água. Se quiser uma coisa mais, entre aspas, mais neutro, você mistura metade leite condensado, metade água para fazer uma calda um pouco mais rala. Porque o leite condensado ele é muito grosso. Mas a geleia... Pode guaraná. Pode? Da minha infância era Guaraná, Fanta, a gente já todo mundo, acho que Sim. pessoal, Bolo de Fanta. bolo de Fanta. Então pode ser uma outra caldinha, não tem problema. A gente gosta de usar geleia, principalmente nos nakeds, porque combina, tem tudo a ver com o bolo. Vai fruta no recheio, o creme é de frutas, então não briga. é tudo complementar.
Tem gente que gosta, por exemplo, de misturar maracujá com morango. Não é uma combinação que eu gosto muito particularmente, mas já vi usarem, colocar uma geleia de maracujá, por exemplo, num bolo de morango. Tudo bem também, se você acha que combina, tá tudo certo. Bom, passado aqui a geleia para umedecer a massa, eu vou passar uma camada fininha do nosso E creme. bebida alcoólica, tipo vinho do povo? Pode também, eu acho que também diluído, e precisa tomar um pouco de cuidado para quem esse bolo vai ser servido. Se é uma festa de criança, não é muito legal usar uma bebida alcoólica. Uma festa que a grande maioria do pessoal que vai comer é adulto, não tem problema nenhum, funciona, é gostoso, aromático. Tem que só escolher realmente uma bebida aromática, não só um álcool assim. Mas o vinho do Porto funciona bem. Aqui eu vou passar uma camada fininha do creme, eu vou colocar um pouco e eu vou depois espalhar. Vou espalhar aqui com a minha espátula. A ideia é só fazer uma pequena cobertura do creme. E é normal, o creme não gruda muito bem na geleia. Sempre é assim mesmo. E a ideia aqui é só fazer uma película, digamos assim, com o creme. E agora eu vou fazer uma borda com o creme, não muito na borda, um pouquinho pra dentro, assim, tipo, meio centímetro pra dentro. Ó, é aqui que o prato giratório me ajuda, que a bailarina me ajuda, porque eu fico com a mão que tá apertando o saco de confeitar parada. E eu vou girando o prato com a bailarina. Feita essa borda, eu vou colocar as frutas. Falei pra vocês que a gente já tinha deixado cortada. Lavei, deixei tudo picadinho, pronto pra na hora de usar. Eu vou colocar aqui. Aqui pode ser generoso, para ter um pedacinho de frutas em todas as fatias. Tem uma calda aí ou essa fruta cortada? É só a fruta cortada. Eu cortei faz umas 2 horas. Geralmente o morango solta um pouquinho de água, mas um pouquinho do morango que solta água não tem problema. O ideal é que a fruta tenha sido lavada e seca. Não usar a fruta molhada para passar. E agora eu vou colocar mais uma camada de creme, mas agora uma camada mais generosa. E eu vou cobrir toda a fruta com o creme. Isso é importante porque as frutas frescas, assim que vocês cortam elas entram em contato com o ar, na parte interna ela entra em contato com o ar e ela começa a estragar. Naturalmente é o que acontece com as comidas quando você corta. Então aqui o que a gente quer fazer é cobrir toda a fruta do creme para evitar ao máximo o contato com o ar, para ela encostar o menos possível no ar e com isso demorar um pouco mais para estragar a fruta. Mas mesmo assim ainda dá pra fazer de um dia pro outro? De um dia pro outro, dormir na geladeira não tem problema. Mas não dá pra fazer 3 dias antes, porque, enfim, um morango 3 dias depois, nenhum morango vai estar muito legal. Então, essa é a primeira camada. Agora eu vou repetir todo o processo com a segunda camada. Então, eu vou... O bolo de base é sempre o mesmo? Não. Para esse bolo vai ser todo de baunilha. Para as outras turmas a gente vai fazer chocolate e red velvet. E os 3 bolos vão ser servidos depois do jantar, então todo mundo vai poder provar. Então aqui eu vou só repetir exatamente o que eu fiz, igual. Vou passar geleia. Como é esse bolo? É um pão de ló? Esse é um bolo de baunilha, o pessoal chama de massa amanteigada. O pão de ló ele é... O pão de ló ele é muito macio, muito levinho, e eu não gosto de usar o pão de ló para fazer o naked. Eu acho que as frutas, que a geleia, tudo acaba pesando um pouco na massa e o que acaba acontecendo é que a massa desinfla um pouco. O pão de ló ele é todo infladinho, todo estruturado, e a estrutura dele é muito frágil. Então a gente não costuma usar o pão de ló para fazer o naked. Aqui no livrinho só tem a receita desse. É a receita do baunilha no livrinho, Então aqui
Vou colocar aqui mais um pouco. E agora vocês vão ver que eu vou encher o saco de novo, sem fazer meleca. E aqui eu também uso a minha mão para limpar a espátula quando eu tô colocando. Aproveitando que a minha mão tá dentro. Vou espalhar isso aqui. E vou repetir tudo de novo. Lembrando que eu tô colocando aqui creme um pouquinho pra dentro da borda. Quando eu coloco a outra fatia, ele abaixa um pouco e espalha um pouco. Então a gente coloca assim. Vou repetir aqui com as frutas. Espalhar bem. É importante que tenha bastante fruta pra ter fruta em todos os pedaços, pra ninguém ficar sem e ficar chateado depois. E aqui de novo com creme. E aí, pra fazer a última camada, é a decoração, então eu não vou repetir o processo. Eu vou colocar a última camada aqui em cima. E a gente gosta de decorar esse bolo com um creme aqui no meio, mais ou menos 2/3 do círculo. E bastante frutas. Aí a gente usa as frutas inteiras, para ele ficar bem rico, bem vistoso. Aqui eu vou fazer um círculo com creme. Um pouco mais altinho no meio. E aí eu vou decorar com as frutas inteiras. Vou pegar aqui os morangos. Eu vou começar com os morangos e depois eu vou colocar uns cachinhos de uvas. Que a gente usou uva também, então vou pegar aqui. E aqui eu gosto de fazer uns cachinhos menores. Vou cortar aqui. E algumas uvas soltas também, que eu acho que fica bonito, assim, misturado. Aqui sem tirar o caule. Ele me ajuda também a fruta a grudar no bolo. Senão a fruta sai fica rolando, né? balançando. Também só lembrando que esse bolo ele é mais gostoso comido em temperatura ambiente, porque a massa fica mais macia e o creme também. Vou colocar só mais um morango aqui. E toque final no bolo é um açúcar de confeitar. Eu não sei se vocês sabem, mas existem mais de 10 tipos de açúcar. E tem 2 tipos de açúcar que a gente usa nesse bolo. Hoje a gente vai usar um açúcar que chama açúcar gelado. E é um açúcar que ele pode ir para a geladeira e não derrete. O açúcar de confeiteiro comum, se ele vai para a geladeira, ele derrete. Então, por exemplo, se você montar o bolo de manhã para servir à noite e usar o açúcar de confeiteiro normal, você vai finalizar o bolo e ele vai derreter na geladeira. Então, deixa para colocar por último. Se você conseguir comprar esse açúcar gelado que tem em lojas especializadas para confeitaria, você pode finalizar o bolo todo de manhã, colocar na geladeira, de noite ele vai estar ainda com o açúcar todo branquinho. E aqui é só, a gente vai colocar só um pouquinho para dar um aspecto nevado, que fica bem bonito. Não colocar muito para ficar branco. Só assim, um pouquinho do açúcar. Basicamente é isso. Se vocês tiverem, eu sei que agora a gente não tem muito tempo, porque o pessoal precisa ir vocês precisam ir para a próxima, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar aqui depois das aulas também, eu vou ficar no evento, vocês podem me procurar, que eu
respondo qualquer dúvida que vocês tiverem. Experimentar também, fazer isso. Experimentar depois do jantar.